não tem homem perfeito, irmão. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Pecamos em palavra, muitas vezes, em pensamentos. E às vezes até em obras. Como Jonas, desobediente. Deus o mandou, irmãos, ele levar a palavra e ele desobedeceu. Porque aquele povo era rebelde onde Deus mandou ele ir. E ele foi para o outro lado. Isso é o erro do ser humano, é quando Deus manda a pessoa e a pessoa vai para o outro lado. Deus manda que nós temos que santificar a nossa vida. E nós não queremos santificar. Deus manda que nós temos que guardar os mandamentos dele. E nós não guardamos os mandamentos. Mas mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim Deus quer bem a nós. Sabe por quê? Jonas desobedeceu a Deus. E Deus sustentou ele. Esse é o Deus que nós servimos. Deus sustentou Jonas 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, irmãos. Você poderia aguentar quantas horas dentro da água? Quantos minutos ou quantas horas? Quantos minutos nós podemos aguentar com a cara dentro da água, sem respiração? Agora você parou um pouquinho para pensar. Dentro do ventre do peixe ainda, sem respiração. Além de estar dentro do peixe, além disso ainda, dentro do mar, sem respiração. E esse é o Deus que nós servimos. E ainda Deus teve misericórdia dele, quando ele dentro do ventre do peixe, ele clamou a Deus, pediu a Deus, e Deus respondeu ele. E ele disse, eu vou levar a palavra lá onde ele mandou ir na cidade de Nínive. Amém? A palavra de Deus nos diz, irmãos, que um homem, aleluia, chamado Daniel, né? Daniel foi jogado aonde? Na cova dos leões. E Deus tampou o quê? A boca do leão. Você sabe que você serve esse Deus? Você sabe que esse Deus que você serve, que nós servimos, que nós estamos aqui nessa noite, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Que dá o fogo, dá fôlego de vida dentro do ventre do peixe. 3 dias, imagina. Se nós não aguenta nem 1 hora. Que hora, né? Eu não sei quantos minutos vocês acham que você pode aguentar na água. Quantos minutos, menina, você acha que a gente aguenta com a cabeça dentro da água? Hã? Nem 1 minuto. Você viu o poder que Deus dá para o homem? Que poder que Deus tem? 3 dias e 3 noites lá dentro do mar, ó. O peixe andando. Nínive estava longe, né? E o peixe ficou andando lá por todo o mar. Aí foi lá na beira do mar, onde que Deus tinha mandado. Por isso que a gente tem que obedecer a Deus, tá vendo aí? Chegou lá e vomitou Jonas. E Jonas saiu gritando. E Nínive dizendo, Nínive será destruída em 40 dias, diz o Senhor. Nínive será destruída em 40 dias. Aí o rei, aonde o povo era rebelde, se humilhou. O rei tirou a sua roupa de rei e vestiu de saco, irmãos. E mandou, olha, esse homem aí tem um mistério. Esse homem aí, ó, esse Jonas tem um mistério. Porque o Deus dele é forte. Olha aí para você ver o que aconteceu. 3 dias, diz que ele estava no ventre do peixe, agora vem aqui pregando, vamos arrepender, vou sair de cima do meu trono, eu vou ficar vestido de saco, e os governadores, os prefeitos, todas as autoridades, chamou tudo, reuniu tudo, os fazendeiros que tinha gado, que tinha tudo isso aí, disse, ó, vamos jejumar. E quem sabe, esse Deus que diz que ia destruir a nossa cidade, ele se arrepende e não nos destrui. E diz a Bíblia que eles foram salvos.
Deus não destruiu. O homem pode ser pecador, o homem pode ser mau, a mulher pode ser o que for na vida. Mas quando nós se arrependemos, Deus nos liberta. Esse é o Deus, irmãos, que libertou Jonas do ventre do peixe. Libertou, irmãos. Aleluia, Jesus. O homem lá da cova dos leões. E qual foi aquele um que foi jogado na fornalha, né? Irmão, livra-te do fogo. Agora nós vamos ver aqui também, onde nós lemos aqui. Para vocês verem o Deus que nós servimos. Olha aqui. E entrando ele no barco. Aleluia. Os seus discípulos seguiam. Primeira coisa foi que os discípulos disseram, agora nós vamos seguir a Jesus. Porque o homem que cura, expulsa demônio. Um homem que ressuscita morto. Um homem que transforma a água em vinho. Nós vamos seguir a ele. Vamos junto com ele no barco. Olha aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus. Olha, preste bem atenção. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto das ondas. E ele, porém, estava dormindo. Quem que estava dormindo, irmãos? Quem que estava dormindo? Vocês sabem? Não sabem? Jesus estava dormindo. Seguramente Jesus tinha pregado, estava cansado. E o barco vai, eles vão com o barco. E Jesus está dormindo. E os discípulos vendo aquela tempestade, as ondas cobrindo o barco. E vendo que parece que ia a pique mesmo, vai morrer todo mundo. E Jesus estava lá, dormindo. Olha bem aqui, irmãos. E diz aqui, e os seus discípulos aproximou-se dele, aproximando-se, aleluia, e despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos, nós perecemos. Ele diz, olha, chegou lá e, Jesus, nós estamos em perigo, já lutamos, não conseguimos, o barco não tem mais controle, está descontrolado e a tempestade está vindo aí, e nós vamos morrer todos. E diz a Bíblia aqui, Jesus naquela hora, vendo a angustiedade deles, a aflição deles, irmãos, e ele disse-lhe, por que temais, homem de pouca fé? Irmãos, muitas vezes nós sofremos, passamos luta, porque não procuramos o verdadeiro Deus que nos guia, que nos fortalece nos momentos das lutas, das dificuldades. Mas se nós se apegar com esse Deus, aleluia, Jesus, ser obediente a Ele, não é que você não vai, irmãos, passar luta, porque os discípulos pensavam que estar com Jesus não ia passar luta. Muitas pessoas se convertem ao Senhor e acham que não vai passar luta, mas a luta vem. Mas se nós estivermos com Jesus seguro no barco dele, dentro do barco de Jesus, jamais a tempestade, jamais o problema vai vencer a você. Amém? Você vai ser mais que vencedor, aleluia. Jesus disse para eles, homem de pouca fé. Jesus pode ter falado para você, ô minha filha, por que você tem pouca fé? Ô meu filho, por que tenha pouca fé? Mas ele nos socorre ainda, mesmo tendo a pequena fé,
Mesmo tendo a pequena fé, ele ainda nos socorre. Agora o difícil é quando não tem nada. Mas a Bíblia diz que quem crê em Jesus não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Condenado para quê, mãe? Há duas condenações. Há uma condenação e uma salvação. É fogo e inferno. Amém? Agora, ele diz que quem crê nessa palavra, que é do Senhor Jesus, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Olha aqui. Mesmo ele dizendo, homem de pouca fé. Aleluia. E então levantando, saiu lá do barco que estava descansando. E então diz aqui, ó. E então levantando-se, repreendeu o vento e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. Depois da luta vem a vitória, irmã. Depois da luta vem a vitória, irmão. Mas quando nós, mesmo com a nossa pequena fé, nós cremos no Senhor, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pare um pouquinho só para você pensar como vale a pena nós servir a Deus. Servir a Deus de coração. Guardar os estatutos dele. Guardar os seus mandamentos. Não olhar para o mundo. Não olhar, irmãos, para aquele que está lá aproveitando do mundo. Mas olhar para Cristo, o árvore de Cristo. Ver a palavra de Deus. Guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Olha aqui. Só para vocês terem uma... Aleluia. Imaginar no verso 27. Diz assim: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, nós estamos servindo um Deus que até o vento, até o mar, até o fogo, aleluia, até os leões, até a virba, a cobra, irmãos, tem que obedecer ao Senhor. E ainda tem uma coisa ainda mais importante, que o Senhor diz: quem crê no Senhor, aunque esteja morto, viverão, diz o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes você está fracassado na fé, mas se você crê em Jesus, Ele vai te levantar. Se você está passando por uma luta conjugalmente, Deus pode calmar essa tempestade. A enfermidade vai sair também em nome de Jesus. Olha aqui. Aleluia, depois da luta vem a vitória, porque os discípulos, quando estavam achando que iam morrer todos afogados, que o barco deles ia naufragar no mar, e Jesus pediu misericórdia, dizendo: Senhor, Senhor, isso é que nós temos que falar no momento difícil da nossa vida. Muitas pessoas não gostam de orar, não gostam de jejuar, não gostam de considerar a vida. Mas o Senhor aqui diz que os discípulos, eles são os discípulos. Naquela hora, ele chegou: Senhor, Senhor, nós estamos perecendo. Nós estamos indo ao fundo do mar. E Jesus diz: homem de pouca fé, por que teme, homem de pouca fé? E ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, mandou o mar calar. E diz que a partir daquele momento, olha aqui o que diz: repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande abundância. Aí só mil maravilhas dentro do mar. Amém? E assim a nossa vida aqui na terra. Quando vem a luta, persevera, oração, jejum, obediência à palavra de Deus, você vai ver que as ondas da vida vai calmar, porque nós servimos um Deus que calma a tempestade, que liberta os oprimidos, que repreende a Satanás, que repreende o inimigo da nossa alma. Agora, aqueles homens maravilharam e dizia: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Amém?
Quem crê nesse Deus que até o mar, o vento, tem que obedecer ao Senhor? Quem crê? Dá uma salva de palmas para o nosso mestre. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, eu não sei o tamanho da minha fé. Eu sei que a minha fé é pequena. Porque o Senhor disse, se tiver fé, tamanho da semente de mostarda, desmonte, se levanta e se precipita lá no mar. Assim será feito. Ele diz que tudo que nós pedir em oração, crendo, recebereis. Então nós vamos pedir a Deus para que Deus venha abençoar a nossa vida, a vida dos irmãos, das irmãs. Vamos pedir a Deus que Deus venha abençoar a igreja pentecostal Jesus da Esperança. Nós estamos, irmãos, preparando, aleluia, para ir para o céu. Aleluia, estamos preparando, irmãos, não é preparando uma igreja para representar no mundo, não. Nós estamos preparando uma igreja, irmão, nós somos uma igreja que está preparando, que está buscando como as 5 virgens prudentes. Havia 5 loucas e 5 prudentes. E só as prudentes podem entrar na boda com o noivo. Amém? Então nós não estamos preparando uma igreja para representar neste mundo, mas sim para representar para Cristo. Esse que repreende a tempestade, esse que pode perdoar pecado, esse que pode abençoar o nosso lar, esse é que tem operado na nossa vida. Fique em pé, que Deus abençoe. Vamos orar, vamos orar. O meu frio foi embora, eu estou que nem o